Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a conhecer aquilo que o Senhor nos fala para este tempo, o tempo em que nós vivemos, eu e você, o tempo do fim. No programa de hoje estaremos conversando ainda sobre este tema do Anticristo, o contraste entre o caráter de Cristo, o caráter de Jesus e o caráter do Anticristo. Tenha lápis, papel, tenha sua Bíblia e o seu coração bem aberto para conhecer a Palavra de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Tome sua Bíblia e você vai abri-la em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do verso 22 ao 27. E nós vamos ver algo muito especial nesse texto. Um texto em que o apóstolo Paulo nos fala sobre a família, sobre os deveres da família, os deveres do marido, os deveres da esposa, os deveres dos filhos. Ele nos fala sobre uma família harmoniosa e feliz. E Paulo nos mostra como que deve haver um reflexo no lar, na família, do reflexo do relacionamento da igreja com Cristo. Então vamos ver algo aqui muito interessante. Dentro desse tema do contraste entre o caráter de Jesus e o caráter do Anticristo, nós vamos ver que Cristo tem uma noiva. Cristo tem a esposa. E esta é a igreja. Vamos ver então o que a Bíblia nos fala, mostrando que a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, a noiva é semelhante a Ele em santidade. Então, abra sua Bíblia e vamos ler. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Nesta primeira parte do texto lido, nós vemos o Senhor falando da submissão da mulher ao seu marido e vemos a submissão da igreja a Cristo. Ou seja, Cristo tem a noiva, Cristo tem a esposa. A noiva é uma expressão que nós temos muito forte da noiva antes do casamento, antes de se unirem nos laços matrimoniais, antes de estarem juntos para sempre, aqui na terra, até que a morte os separe. Com o Senhor não haverá mais morte, não haverá nunca mais separação. Cristo e a igreja, Cristo e a noiva. Nós vemos então este relacionamento. E vamos ver um pouquinho sobre a noiva. Continua dizendo o texto: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Este é o caráter da igreja, mas podemos dizer, este é o caráter de Cristo. Sem mácula, sem ruga, sem defeito, gloriosa. Igreja santa e sem defeito. O caráter do próprio Senhor, refletido na noiva, refletido na esposa. Nós sabemos que o casamento é exatamente feito por uma aliança. Aliança de duas pessoas, um homem e uma mulher, fazendo uma aliança até a morte, formando a família. Dali virão os filhos. E nós vamos encontrar
no caráter de Jesus, este caráter santo, este caráter imaculado, este caráter perfeito, este caráter sem rugas, sem manchas, esse caráter tão bonito sendo projetado, ou podemos dizer resplandecente, refletido na esposa, refletido na noiva, refletido na igreja. Sim, o Senhor Jesus é comparado na Bíblia como o sol, a igreja como a lua. Lá no livro de Cantares nos diz: quem é esta que aparece, formosa como o sol, brilhante como a lua, formidável como um exército com bandeiras. A lua, a sua beleza, existe por causa dos raios solares que incidem sobre a sua superfície e refletem sua cor prateada e refletem a beleza do sol sobre a lua refletida para a terra. Assim, a igreja, ela reflete a glória do Senhor, ela reflete o brilho do Senhor, a beleza e o caráter de Jesus. Bem, Cristo tem uma noiva, Cristo tem uma esposa. Isto fala de santidade e de pureza. E o anticristo? Que tem o anticristo? O anticristo, ele tem a mulher prostituta. Uau, o que significa isto? Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 17, de 1 a 6. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bem, o Apocalipse aqui está falando de um período, de um tempo na história da humanidade, um tempo que está bem próximo de acontecer tudo isso que está aqui registrado, um tempo em que a Bíblia fala de uma meretriz. A meretriz é aquela mulher que não tem fidelidade no relacionamento conjugal. Ela não é esposa, ela não é a noiva, mas ela é de qualquer um, ou ela é de todos, e não há fidelidade nela. E aqui diz que o Senhor, os 7 anjos que têm as 7 taças, disse: vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, da grande prostituta. Quem é esta mulher? E o que ela faz? Porque diz o texto que ela se acha sentada sobre as muitas águas. E o Senhor mesmo nos explica, através do seu anjo, ele nos diz o seguinte, que águas ou mar significa muitos povos. Assentada sobre as águas significa dominando sobre muitos povos. Vamos continuar no texto. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha que coisa interessante. Aqui está falando de uma mulher adornada com as mesmas cores do tabernáculo, adornada de púrpura, de escarlata. O roxo, sinal da realeza, escarlata, que se tipifica o sangue de Jesus, e ela tem na testa o sumo sacerdote trazia uma lâmina de ouro escrita Santidade ao Senhor. Mas esta prostituta, ela traz Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E ela tem um cálice
nas suas mãos, embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, um poder totalmente desvinculado de Deus, um poder infiel à palavra de Deus e que vai beber o sangue dos santos. Ou seja, um poder, uma autoridade, um reino que vai trazer a morte, o martírio para muitos do povo de Deus. E do verso 15 ao 18 continua dizendo: falou-me ainda. As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Está falando sobre os chifres. Chifres falam de poder, de autoridade da besta, que é o anticristo. E esses chifres, ou estes poderes, ou estes reinos, ou estes governos, ou estas autoridades, quando o anticristo estiver governando, eles odiarão esta meretriz e comerão as suas carnes e a consumirão no fogo. Ordenarão uma destruição a esta grande cidade, a este grande poder, a esta meretriz. Porque em seu coração incutiu Deus que se realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A grande cidade. Há uma concordância quase geral entre os estudiosos do Apocalipse ou de escatologia que esta cidade, esta Babilônia, seja Roma. As características, as montanhas, o poder, a grande meretriz, que bebeu e tem bebido o sangue dos santos. Mas há esse contraste. Cristo tem a esposa, fidelidade, santidade. O anticristo tem a meretriz, infidelidade e morte, ataque, perseguição ao povo de Deus. De que lado você está? Claro que você quer estar ao lado de Cristo. Então vamos orar nesta hora. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que em Ti somente há santidade, há perdão, há amor, há tudo que eu preciso e que eu procuro. Por isso eu me entrego a Ti, para Te amar e Te servir, para estar em aliança contigo e viver em santidade para a Tua glória. Toma minha vida, usa-me para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Tome posse das suas bênçãos, da bênção do Senhor e viva para Ele em aliança. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.